Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Muitos conectando ainda. Como vocês estão? Bom dia, Sophie. Bom dia, Manu. Bom dia, Ellen. Bom dia, todo mundo. Tô com saudade de vocês, viu? De dar a linha pra vocês. Muita coisa aconteceu. Meu cabelo está enorme. O nome disso é quarentena. Fazer o quê? Bom, obrigada. Tá grande. Tentei até. Ai. Olha, só o fato de eu não ter tentado cortar sozinha meu cabelo durante a quarentena mostra que há salvação. Porque, viu, nessas férias, nem eu sabia o quanto eu gostava de ter vocês toda quarta-feira aí, de boinha, tendo nossa aula. Bom, a gente parou falando sobre globalização da nossa última aula, lá em maio. Ai, gente do céu. Calma aí. Deixa eu coisar aqui o chat. Vocês não veem, mas eu tô vendo. Aqui. Lá em maio nós paramos aonde? Em globalização, certo? Certo. A gente vai continuar em globalização. E logo, tipo, em maio, né? Quando. Na verdade, maio não, né? No começo do ano, quando eu tava organizando, que eu levei pra vocês, tudo que a gente ia falar e etc., eu já tava pensando em colocar um pouquinho mais de certas consequências da globalização que a própria apostila de vocês abordou no primeiro ano, né? A apostila 2 do primeiro ano de vocês, ela tem um tópico no capítulo de globalização sobre as consequências da globalização, que podem ser várias, não muito boas também. E cada vez mais a gente fala sobre essas consequências. Só que aí veio esse mês de junho. E primeiro que veio a pandemia. Até aí, beleza, já dava para falar um monte de coisa. Só que veio junho. E o que aconteceu em junho? Ou melhor, o que não aconteceu em junho? Por conta disso, a gente vai falar hoje sobre a globalização e semana que vem ainda falaremos sobre a globalização também. Porque. Não, semana que vem não falaremos sobre globalização. Tô errada. A gente já falou sobre globalização, só que ao invés de dar uma olhada mais profunda para a crise de 2008, eu vou dar uma olhada mais profunda para a crise que a gente está vivendo agora, sabe? Para essas repercussões, que já são coisas que já estão sendo estudadas há muito tempo, que já são faladas há muito tempo, mas que eu acho que, além de acrescentar para a vida acadêmica de vocês, obviamente, porque são temas que facilmente cairiam em vestibular ou temas que vocês poderiam usar em redação, são temas que vocês precisam para a vida, né? E aqui pode ser um espaço bom para vocês falarem sobre as impressões que vocês tiveram, até para processar tudo isso. Bom, vocês estão mutados porque vocês já entram mutados. Só que vocês podem se desmutar a todo momento. Eu tô deixando aberto para vocês se desmutarem. Então, se vocês quiserem falar e não quiserem escrever, quiserem realmente falar, se desmuta e começa a falar, sem problemas, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente estava falando nas nossas aulas anteriores sobre esse processo de globalização que ele acontece principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? E de um lado a gente vai ter
um processo da socialista acontecendo, né? Que ali vai ser marcado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ali no século XX. E, por outro lado, a gente vai ter o projeto neoliberal. Primeiro, vamos falar sobre a planificação socialista, que aconteceu durante esse século XX. A gente tem uma intenção de uma planificação centralizada como uma alternativa ao capitalismo. Então, depois na verdade, ali durante a Primeira Guerra a gente já tem a Revolução Russa, né, em 17, e se começa a falar mais seriamente e mais amplamente e durando mais do que 2, 3 meses, que foi mais ou menos o tempo que durou a Comuna de Paris, que aconteceu antes, é um projeto socialista em ativa, como uma alternativa ao liberalismo, principalmente, ao capitalismo liberal. A gente vai ter 3 linhas gerais, que são mais ou menos a base, mais ou menos não, né? Que são a base desse projeto planificador. Óbvio que em cada país da União Soviética, né, em cada lugar que compõe ou que puxa para si essa alternativa, né, que começa a construir essa alternativa, a gente pode ter mais 2 dos tópicos mais intenso que outros, etc. Mas as 3 linhas gerais são as decisões macroeconômicas, que vão estar sendo voltadas para decisões dentro do campo da linha de desenvolvimento, das linhas de desenvolvimento principal, no caso, tipo, grandes e setores grandes, né? Indústria, etc. E nos grandes objetivos da política social. Então, quais são os objetivos no plano macro? Estou falando de um país inteiro, ou até de um bloco inteiro, como o bloco da URSS, que eram vários países juntos. Eu tenho as decisões microeconômicas, que são as decisões que são feitas dentro das empresas ou dos grupos de empresa. E eu tenho as decisões individuais, que são as decisões que são feitas dentro das famílias em relação ao que consome e ao emprego. E aí eu vou ter lugares em que as 3 linhas elas vão estar muito centralizadas nas mãos do governo. Vou ter lugares em que a primeira e a última linha está muito centralizada nas mãos do Estado, né? Do Estado. Tem lugares que só o primeiro e o segundo que está na mão do Estado, que o terceiro tá tranquilo. A forma como esse Estado vai colocar em prática e vai puxar mais para si, vai centralizar ou descentralizar mais essas decisões, aí vai ser de cada lugar, tá? Vai ser de cada. Vai ser uma opção de cada estado e, inclusive, uma opção que vai depender também de que momento ali desse século XX a gente está vivendo. Ok? Mas basicamente essas 3 linhas gerais a gente busca ter uma centralização de decisões dentro do plano socialista. Bom, a hegemonia neoliberal. A gente tem ali durante a Guerra Fria esse embate entre o pensamento liberal e o pensamento socialista, certo? Aí, galera, a gente tem X-Men Primeira Classe, a gente tem Capitão América, o Primeiro Vingador, mas aí já mais para a Segunda Guerra, mas ainda assim dá para falar. Dá para falar da série Agente Carter também. A série Agente Carter é boa para falar sobre isso, hein? Esse período ali de Guerra Fria, a série Agente Carter retrata até que legalzinho. A gente tem o filme Red Sparrow com a Jennifer Lawrence, que outro dia até passou no canal aberto aí, que é um filme bem legal. Também tem esse rolê. A gente pode esperar ansiosamente o filme da Viúva Negra, para Deus sabe quando vai ser lançado. Temos aí umas diversas opções que vocês consomem diariamente, porque eu sei que vocês consomem, para se falar e para se observar esse período, né? Fora, obviamente, livros e coisas realmente históricas e filmes baseados em histórias, que vocês também consomem muito, porque vocês são nisso, vocês são
maravilhosos de referência. Fico muito feliz. Após a Guerra Fria, a gente tem a consolidação da hegemonia do pensamento neoliberal. Lembrando que neoliberal é o novo liberalismo. Então, a gente tem o liberalismo clássico, né? Que vai estar aí até hoje sendo utilizado, suas teorias, e a gente tem sendo utilizado para se falar, ou às vezes para se botar em prática, ou partes dessa teoria, mais partes do que o todo. E a gente tem a criação, né, uma reformulação desse pensamento neoliberal, criando o que a gente chama de Estado, tô pulando o tema, criando o que a gente chama de neoliberalismo, novo liberalismo, que é o liberalismo repaginado. O que deu errado? O que a gente pode melhorar? Vamos melhorar, né? Ao liberalismo 2.0. Nesse neoliberalismo, a gente tem a pregação que acontece novamente, né, do Estado mínimo, ok? É uma pregação desse Estado mínimo. E o que significa o Estado mínimo? Significa que a base dele vai ser o quê? Da estabilização financeira, ou seja, o controle da inflação, austeridade fiscal, ou seja, eu vou ter um maior controle fiscal e a restrição dos gastos públicos. Eu vou ter a privatização das empresas estatais, eu vou ter a flexibilização dos direitos trabalhistas e eu vou ter o incentivo ao livre fluxo de capitais. Isso, galera, é a década de 90 no Brasil, tá? Quer pensar em um lugar neoliberal? Pensa a década de 90 no Brasil. As políticas que foram implementadas são políticas de um Estado neoliberal, até porque era o que estava no hype. Então, a gente tem uma tentativa de um controle de inflação com o surgimento do Plano Real, por exemplo. A gente tem políticas de austeridade fiscal, né, de maior rigor fiscal, e um enxugamento dos gastos públicos, tá? A gente tem a privatização das empresas estatais. Aí, mãe, calma, me fala aqui que agora eu sempre confundo. Foi o Collor ou o Cardoso a privatização? Você que viveu a época. Ixi, acho que é o... Eu sempre confundo os Fernando dois. Henrique, eu acho que foi o Fernando Henrique. Foi o Cardoso. Ele que iniciou, né? Ele que iniciou. Isso, obrigada. Que a minha mãe veio pegar o negócio aqui. Já peguei ela que viveu a época, porque eu sempre confundo. A privatização das empresas estatais, que é um plano que ele tem início ali também na década de 90, pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Que aí vai privatizando tudo. Privatizou Vale, privatizou companhia de telefone, privatizou Deus e o mundo. Gente do céu, que visse na frente para privatizar, privatizava, ok? Que significa que você está vendendo a empresa do Estado para o capital privado. A flexibilização dos direitos trabalhistas. Agora, o que isso significa? Significa que, sabe o plano, mas o projeto que se é falado da nova carteira de trabalho? Vocês já estão acompanhando isso? Eu preciso do feedback, galera. Eu vou entrar no rolê. Professora, eu tô acompanhando, não. Quem falou? Caio. Caio, oi. Ah, tá. Oi. Não tá acompanhando o rolê, Caio? Não, Nem eu também não sabia disso, não. tô moscando, professor. Da nova carteira de trabalho ou dos planos da década de 90? Da nova carteira de trabalho. É aquela tá. que é no celular? Não, isso é só, tipo, automatização. Não, eu tô falando do... Gente, meu Deus. Ok, vamos lá. O celular até quis responder minha pergunta que eu nem fiz. Existe um projeto que se é falado desde 2018. Isso mesmo, Pedro, a carteira verde e amarela. Existe um projeto que se é falado desde 2018, que é a carteira verde e amarela, ok? A nossa carteira de trabalho, a capa dela é azul. O projeto da carteira verde e amarela, porque a capa vai ser verde e amarela.
Só que todos nós temos direitos trabalhistas, ok? Então, tipo, protegidos por sindicatos e por leis e por Constituição e etc. Existem certas regras que o empregado e o empregador eles têm que manter ali dentro da sua relação. Qual que é esse projeto? É que a gente tire da equação o Estado colocando quais são essas regras. E aí essa carteira verde e amarela seria uma carteira em que o empregador e o empregado resolveriam sozinho. Então, tipo, Nossa, não. quanto tempo trabalha, por exemplo, quanto ganha, o salário, vários direitos seriam flexibilizados para que se fosse decidido individualmente, ok? Olha, na minha concepção, isso é algo muito sensível e com certeza daria errado. Então, na teoria, ok, a gente não teve na prática ainda aqui nesse momento, tá? A Sofia falou capaz de voltar. A gente não pode falar em voltar à escravidão, a gente sempre tem que falar situações análogas ao escravismo, tá? Então, na teoria, gente, não existe problema teórico. Por quê? Porque vão ser as duas pessoas se resolvendo, fazendo o acordo que melhor funciona para elas, ok? Então, tipo, é o acordo que melhor funciona para aquelas duas pessoas. Ponto, acabou. Sophie só disse isso porque na redação é situações análogas à escravidão, tá? Na redação. É tipo diferença ali conceitual. Só falando para vocês isso por quê? Porque pode cair, por exemplo, sobre a situação das empregadas domésticas, que é um tema muito sensível. Por quê? Porque esse negócio da carteira verde e amarela, para não perder ponto, exatamente, é um negócio que tocou muito fundo junto com os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. A primeira leva ali que viu isso na prática foram as empregadas domésticas, ok? Que viram isso acontecendo. Por quê? Até porque é o primeiro estágio. Você quer uma relação mais pessoal que essa? Né? E isso pode ser ótimo para duas pessoas. O acordo que elas fizerem pode ser ótimo para duas pessoas. Beleza, mas também pode ser muito ruim. Tá? Por conta de lei de oferta e de procura. E como experiências anteriores viram que estava ruim, de Revolução Industrial, foram criados direitos trabalhistas. O que os neoliberais vão falar? Olha, galera, a gente já passou disso. Agora acho que a gente já pode voltar a ter uma flexibilização desses direitos. Se dá certo, se não dá certo, aí vai ser como se houvesse implementado. Óbvio que temos que tomar cuidado quando a gente vai pensar quais direitos vamos flexibilizar, como será feita essa flexibilização. É isso que é o que tem que tomar cuidado. Por quê? Para não gerar consequências como as que a gente vai ver daqui a pouquinho, que já foram geradas, mas enfim. E o incentivo ao livre fluxo de capitais. Aí, galera, vocês estão cansados de saber, né? A Nike tem a sede lá no Nova York, nem sei se é Nova York, mas que seja. Tá produzindo lá em Bangladesh, não sei o quê. Eu tava falando ontem com meu namorado, ele comprou aquele moletom do Travis Scott, do Astroworld, e tá vindo de Hong Kong. O porquê, só Deus sabe. Provavelmente porque foi produzido lá, né? Mas o moletom tá vindo de Hong Kong, só que ele pagou por uma empresa americana. Capital, ele rola como ele quiser rolar, ele vai onde ele vai, não há barreiras para o capital. Mas temos consequências dessas implementações. Apesar de, na teoria, todas essas implementações apenas vão criar um maior fluxo de pessoas e uma maior liberdade, a gente vê que, na prática, isso está criando exclusão e está acentuando as desigualdades econômicas e sociais, tanto numa esfera de dentro de um país, de classes, quanto entre países com outros. Porque, por exemplo, medidas protecionistas. O que são medidas protecionistas? Medidas para proteger o meu capital, ok? Medidas para proteger a produção que eu tenho interna. Quando os Estados Unidos ele toma uma medida protecionista, que é o carro-chefe do presidente atual, né, do Trump,
ele se elegeu falando que tomaria medidas protecionistas, né, para proteção dos Estados Unidos, da produção norte-americana, tá tudo ótimo para eles, como um país considerado desenvolvido e como um país muito rico. Agora, quando o Brasil decide tomar medidas protecionistas, aí a conversa é outra, como um país em desenvolvimento. Se, sei lá, o Congo decidir tomar medidas protecionistas, a conversa vai ser outra. A Inglaterra, né, o Reino Unido, tomou uma medida protecionista ao fazer o Brexit. Ótimo. Agora vai ver se um país da Commonwealth quiser sair. A conversa vai ser outra. Porque são 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque tudo isso gerou uma acentuação dessas desigualdades. Então, quem ficou rico ficou muito rico. E quem ficou muito rico, às vezes, dá problema com quem não tá tão rico assim. Ok? O poder ali exercido pelo dinheiro, que é uma coisa que a gente já discutiu. O Norberto Bobbio, ele vai falar que o Estado ele precisa ser um Estado mínimo e forte. O que isso significa? É aqui que a gente começa a treta. Já vou adiantar para vocês que a gente vai entrar nas consequências das políticas repressivas do Estado. Isso significa que a gente vai falar agora, usando os Estados Unidos como exemplo, eu vou usar eles como exemplo. Sim, inserir com as bases bem consolidadas, mas já vou voltar para aí. Porque tá tão inflamado lá que fica muito claro para a gente ver, ok? O que significa um Estado mínimo e forte? Significa um Estado que tem todas essas medidas que a gente falou, que essa base aqui está bem consolidada, então eles têm controle de inflação, eles têm austeridade fiscal, eles têm restrição de gastos públicos, eles têm privatização das empresas estatais, ou seja, o Estado ele não está responsável por muita coisa. Eu privatizo os serviços do Estado, então, por exemplo, os Estados Unidos ele não tem sistema público de saúde, né? É um sistema só privatizado, ok? Eu tenho flexibilização de direitos trabalhistas, eu tenho incentivo ao livre fluxo de capitais. Tudo isso acontece nos Estados Unidos. Alguém aqui tem alguma dúvida de que acontece? Bom. Não. Até porque eles fazem muita questão de deixar bem claro o que acontece, né? Qualquer série, filme que você veja, tá lá, pá! Estado mínimo. Só que forte. Quando eu digo forte, eu quero dizer um estado que só tá mostrando em todos os lugares possíveis. Exatamente, mas é isso mesmo que a gente vai falar. Quando eu digo que é um estado forte, eu quero dizer que é um estado que usa força militar, usa força de repressão. Então, ele tem que ser mínimo o suficiente para não se meter, só que forte o suficiente para que haja repressão caso dê alguma coisa errada. Então, por exemplo, a gente está tendo diversos protestos nos Estados Unidos que estão acontecendo. Não é uma população só alienada, Sofia, é uma população represada. A gente não está tendo diversos processos nos Estados Unidos hoje, apesar de que, às vezes, até pelo como a gente consome a mídia no Brasil, possa parecer que o único ponto é o ponto da violência policial, não é. Se vocês derem uma olhada nos discursos, tem muito a ver com um direito de saúde também, de simplesmente poder existir, porque a população negra não está tendo acesso a tratamento e a prevenção do Covid. Tipo, eles não podem parar de trabalhar lá. É privado, sim, Gabriel. É privado. Eles não têm sistema público, então, tipo,
como tem sistema público, está muito difícil o acesso às populações mais periféricas. E acaba que uma delas é a população negra. Então, dentro desse protesto da repressão policial e da violência policial, existe esse tema de uma violência do Estado, ok? Que aí tem um cara que eu gosto muito, que vai chamar de necropolítica, tá? Eu não sei falar o nome dele direito, porque eu só não sei. Mas eu vou escrever para vocês. Ai, droga, também não sei escrever o primeiro nome, calma aí. O nome dele é esse. Ah, eu mandei só pra Nicirim, sem querer. O nome dele, gente, eu vou falar errado, mas enfim, tô mandando aqui. É Akim Mbembe. Ele é um pensador, eu não lembro agora qual país da África ele é, me fugiu a cabeça. Mas ele vai, a partir das ideias do Foucault, tá? Que é um pensador, um filósofo francês, que vai falar sobre políticas do Estado repressivas. Ele vai falar sobre a necropolítica, que é essa política que a gente está falando que é a consequência dessas políticas repressivas. Então, a apostila de vocês trouxe no primeiro ano o exemplo da política de encarceramento em massa dos Estados Unidos, ok? Na década de 90, Nova York começou a prender todo mundo, seja qual for o delito. Então, tipo, pequenos crimes, tipo, pulei a catraca do metrô, preso. Qualquer crime, mesmo por menor que seja, eles começaram a prender. E aí a gente tem hoje o reflexo, 30 anos depois, é o encarceramento em massa, uma estrutura que está saturada e que acabou sendo mais uma forma de você escancarar uma política segregacionista. Por quê? Porque esses pequenos delitos, o que seria encarceramento em massa? Ai, meu Deus do céu. Nicirim, eu tenho um livro ótimo para indicar para vocês. Calma, por paz, Mariana. Ok, vou explicar. Vou só terminar o raciocínio e eu explico quem é encarceramento em massa. As políticas, elas se tornaram segregacionistas. Por quê? Porque acabou que as pessoas que mais eram presas e que eram presas por delitos às vezes pequenos e pegavam a vida inteira de cadeia eram pessoas negras e latinas. Encarceramento em massa é quando eu literalmente prendo muitas pessoas. Só que aí eu tô focando, mesmo que indiretamente, um certo grupo de pessoas. Então, encarceramento em massa é quando eu tenho políticas, o meu estado, ele promove políticas para que eu tenha a prisão como o estágio que eu vou estar empurrando, tá? Então, ao invés de outros tipos de políticas que eu poderia estar tendo, como centros de psicossociais, sabe? Tipo, centros, hospitais para pessoas que têm problemas mentais e que por isso cometeram algum tipo de crime, ou se são crimes menores, ter outros tipos de forma para que eles paguem a sua dívida com a sociedade, eu só vou colocando na prisão. Políticas influenciando um preconceito racial étnico? Sim. Acabou que isso se descobriu. Então, vocês estão pegando a vibe da Kim Kardashian esses dias? A Kim Kardashian, ela está envolvida com um projeto, ela está tentando passar pelo Congresso, não só ela, né, mas o grupo de advogados em que ela participa está tentando passar pelo Congresso norte-americano um projeto para rever certas prisões, para rever certos delitos e como esses delitos eles são punidos, basicamente.
Porque tem muita gente que está presa hoje por crimes que nem são mais considerados crimes, por exemplo. E se nota que a maior parte desses presos são negros e latinos que vêm de lugares periféricos. O filme que eu vi durante a quarentena é ótimo, né? Durante a quarentena, óbvio. Mas durante as férias, que fica muito bem explícito isso, que aconteceu na década de 70, 80? Agora não lembro. É um filme do Michael B. Jordan que se chama Just Mercy. Eu não sei o nome em português. É com o Jamie Foxx também. E é um filme muito legal para entender qual que é esse processo que está acontecendo. Então tem gente lá que não deveria estar presa numa cadeia para a vida toda, porque ela cometeu um crime porque ele tem problemas mentais desenvolvidos na guerra. Então ele deveria estar num hospital, não numa cadeia. Só que o Estado, ele não está se organizando dessa forma, ok? Isso vai ser a consequência dessa política repressiva, onde tudo vai ser punido e punido ao extremo, tá? E aí eu tenho essas políticas repressivas escancarando políticas segregacionistas e fortalecendo ideias segregacionistas, ok? De que, bom, tem mais negro, tem mais latino é porque eles são mais ruins. Sendo que às vezes não é nem isso, é só que eles têm menos acesso. Às vezes acesso a um advogado sequer. Entendem? E tudo isso é o que eles estão tacando fogo em tudo para falar sobre no meio de uma quarentena. Tudo isso e mais um pouco. Aí a gente vem para os últimos dois tópicos, né? Que é o capital não tem fronteiras, mas as pessoas têm fronteiras. Porque o capital, ele anda livremente em qualquer lugar, ele não precisa de passaporte. Mas as pessoas, sim. A gente não pode entrar nos Estados Unidos, mesmo antes da quarentena, né? Agora, depois da quarentena, muito menos. Quer dizer, quando a gente tiver um pós-quarentena, muito menos. Mas antes da quarentena, a gente não podia entrar nos Estados Unidos quando a gente queria. A gente tinha que tirar um visto, a gente tinha que passar por um processo burocrático para ser aceito nesse país e ter documentos e provar quais são os motivos e etc. para ser aceito nesse país. A gente não tem um livre trânsito de pessoas, né? Agora, o capital, ele pode transitar livremente, ele não precisa de passaporte nenhum para isso. É uma consequência. Então, a gente não consegue entrar mais em país nenhum por questões práticas também. Mas o ponto era só burocrático. Vamos fingir que não temos as questões práticas de dólar e euro e Covid. Burocraticamente já não poderíamos, porque existe fronteiras. E aí é uma medida protecionista também, essas fronteiras. Quando o Trump ele diz que vai construir um muro, isso é uma medida protecionista, não tem só a ver com a guerra às drogas, né? Tem a ver com outras coisas também. Tem a ver com mostrar, se posicionar de uma forma de proteção àquele Estado. E todas essas medidas, todas essas, na verdade, toda essa repressão, todo esse Estado mínimo, ele vai ser uma base muito forte para a crise de 2008. A crise de 2008, ela está muito bem detalhada neste livro aqui, que se chama O Capital do Século XXI, do Thomas Piketty. Ele é um economista francês, que inclusive lançou um outro livro que eu ainda não tive coragem de comprar, porque não tem em português ainda. Que é muito bom, dizem que é muito bom também. Mas esse aqui, ele vai explicar qual que foi o rolê que deu pro capital, e o que era o capital, o que era o dinheiro, o dinheiro não, né? Mas o que era essa relação econômica em 2008 e por que essa relação econômica, né? Porque o capital é uma relação, acabou gerando uma crise, tá? Que no caso, deixando bem porcamente explicado, porque o negócio tem, sei lá, 700 páginas, eu vou falar em 2 segundos.
mas foi a compra e venda e a liberação de crédito, principalmente para compra e venda de casas, sem freio, tá? Que aconteceu ali no final da década de 90 e começo dos anos 2000. Os bancos começaram a liberar muito crédito sem as pessoas terem condições de pagar. E aí acabou que todo mundo se ferrou e quebrou o país, mas não só o país, porque como a gente viu, o dinheiro não tem fronteira. Então, essa liberação de crédito não foi só, tipo, o banco liberou crédito para sei lá, para pessoinha no meio do Texas. Não, o banco liberou crédito para pessoinha no meio do Texas e liberou crédito para uma grande empresa na China. Entendeu? E aí esses bancos quebraram, e quando o banco quebra, foi um efeito cascata. Foi a crise de 2008, inclusive. Ai, eu não tinha. Cuidado. Ah, tá terminando. Vocês são tudo quase 18 anos na cara, tudo barba na cara. Você ficar dando bronca de riscar, né? Próximo até que foi sem querer. Foi inclusive um dos motivos que fez com que os Estados Unidos tivesse elegido o Obama, tá, gente? Porque eles estavam gastando muito dinheiro com a guerra no Oriente Médio e o Obama vinha com uma proposta de diminuir esse gasto, e injetar esse dinheiro na economia e em coisas básicas para poder reerguer, porque as pessoas estavam declarando falência individual, tipo, não só o banco declarava falência, mas as pessoas declaravam falência. Tudo bem, sem problema. Aqui no Brasil, a população quase inteira tem o nome sujo, é por conta disso também. Não é só isso. Para explicar, teria que trazer um economista, porque são muitos fatores, mas um dos fatores é um pouco essa liberação de crédito também. Em 2008, 2010, o brasileiro ele não sofreu tanto quanto outros lugares sofreram, tá? O governo ele tomou medidas protecionistas e acabou protegendo um pouco ali naquele momento. Óbvio que depois isso seria cobrado, né? E quando foi cobrado, deu ruim, porque não tinham feito de uma forma estruturada o suficiente. Enfim, estamos aí colhendo frutos, mas a liberação de crédito é uma coisa que foi muito feita. Tanto que, se vocês observarem no plano de governo proposto pelo Ciro Gomes em 2018, ele propunha tirar todo mundo do SPC. Ele propunha acabar com o nome sujo e fazer uma. Ele propunha renegociar todas essas dívidas, porque a pessoa que está com o nome sujo, ela não consome, ela não compra. Então, para ele, o ideal era, vamos renegociar todas essas dívidas com os bancos, o Estado, ele compra essas dívidas, a gente renegocia com os bancos, a pessoa agora vai dever para o Estado e a pessoa agora vai ter crédito de novo para ela poder consumir, porque ela consumindo, ela vai juntar dinheiro na economia. É uma forma de você ver. Aí você tinha outros partidos fazendo outras propostas, que eu não vou poder explicar agora, porque eu passei do tempo e tem 1 minuto só, e eu preciso encerrar. Mas isso é uma coisa que está muito, muito, muito presente, que vocês estão aí, tipo, batendo na porta de vocês a responsabilidade para entender todo esse contexto. Então, bora aí discutir mais e etc. Tô indo. Beijo, tô com saudade de vocês. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar só sobre o Brasil. E todo esse rolê. Beijo, pessoal.